Acomode-se, meu amigo. Chegue mais perto da fogueira, pois o frio que sopra das montanhas de Black Rock não perdoa os desavisados. O café está forte e o fogo está vivo, mas as histórias que eu guardo aqui dentro, na memória de quem já viu o sol nascer e se pôr em 1000 desertos, são mais pesadas que o ferro na cintura de um xerife. Você já sentiu o peso de uma bala antes mesmo dela ser disparada? Já sentiu o cheiro da traição misturado ao suor do cavalo? Se não sentiu, escute bem. Antes de começarmos essa jornada pelos vales da sombra e da redenção, deixe seu sinal de respeito. Um homem que valoriza uma boa história sabe que a gratidão é a única coisa que levamos para o túmulo. Firme seu pacto com esta fogueira, deixe seu gostei e sua presença marcados, pois o que vou contar agora não é apenas sobre revólveres, mas sobre o que sobra de um homem quando lhe tiram tudo, menos a alma. Lembrando, o conto a seguir é uma obra de ficção, inspirada nas lendas do Velho Oeste. Todos os personagens e eventos são fictícios. Dizem que o ouro tem o poder de cegar até os olhos mais puros, mas nas mãos de Silas Luckman e Montgomery Stark, o ouro foi o veneno que apodreceu uma irmandade de décadas. Eles eram como dois lados de uma mesma moeda de prata. Silas era o silêncio, a mão firme que nunca errava o alvo. O homem que lia o vento como se fosse um livro aberto. Stark, por outro lado, era o sorriso fácil, a lábia que abria portas e o coração inquieto que sempre buscava o caminho mais curto para a glória. Eles cavalgaram juntos por todo o território do Arizona, dividindo o último gole de água e o calor da mesma manta nas noites gélidas de inverno. Mas a fronteira é uma amante cruel. Ela testa a fibra de um homem até que ele se quebre, e na mina do sol poente, escondida nas entranhas de um cânion que o próprio Deus parece ter esquecido, o destino jogou os dados. O brilho não era apenas de metal. Era o brilho da ganância refletido nos olhos de Stark quando encontraram o veio. Um tesouro capaz de comprar cidades inteiras, de transformar bandidos em governadores. Naquela noite, o silêncio do deserto foi interrompido não pelo uivo de um coiote, mas pelo estalo seco de um cão de revólver sendo puxado. Silas Luckman estava agachado, limpando a poeira de uma pepita, quando sentiu o cano frio contra a sua nuca. Ele não precisou olhar para trás. O cheiro do tabaco barato de Stark era inconfundível. O pacto de sangue, jurado anos antes sob o sol escaldante, foi desfeito com um único movimento de gatilho. O estrondo ecoou pelas paredes do cânion, espantando os morcegos e selando o destino de Silas. Stark não teve coragem de olhar o corpo cair. Ele apenas pegou as bolsas, montou em seu cavalo e partiu, deixando para trás o homem que o salvara dezenas de vezes, agora entregue aos abutres e à poeira. Mas a morte é uma senhora que às vezes se recusa a trabalhar. Silas Luckman não morreu naquele solo maldito. A bala passou de raspão, deixando-o desacordado em uma escuridão profunda, mas não eterna. Ele acordou dias depois, com o rosto colado na areia seca, sentindo o gosto de cobre e morte na boca. O sol era um carrasco, queimando sua pele, enquanto as moscas já começavam seu banquete. Mas havia algo dentro dele que não queimava. Algo mais frio que o gelo das montanhas. A sede de justiça. Ou talvez fosse apenas a vingança, vestida com roupas mais nobres. Ele rastejou, centímetro por centímetro. Suas unhas se quebraram na pedra, seus joelhos sangraram, mas o fantasma de Silas Luckman se recusava a repousar. Ele bebeu a água amarga de um cacto, comeu o que o deserto lhe ofereceu de mais amargo, e após semanas que pareceram séculos, ele emergiu das dunas como um espectro. O homem que entrou naquele cânion estava morto. O que saiu era uma força da natureza. Os anos passaram como nuvens de tempestade sobre a fronteira. Montgomery Stark prosperou. Com o ouro manchado, ele comprou terras,
comprou homens e comprou uma nova identidade. Em Cedars River, ele era o respeitável Sr. Montgomery, o dono do maior salão da região, o homem que ditava as leis sem precisar de uma estrela no peito. Ele vivia em uma mansão, rodeado de luxo e seguranças, mas nunca dormia sem um revólver debaixo do travesseiro. Ele sabia, no fundo de sua alma negra, ele sabia que o deserto não guarda segredos para sempre. Cada vez que o vento soprava mais forte contra as janelas de carvalho, ele imaginava ouvir o som das botas de Silas. Cada estranho que entrava em seu salão, com o chapéu enterrado nos olhos, fazia seu coração errar uma batida. A culpa é um verme que rói por dentro, e Stark estava sendo devorado vivo, embora ninguém visse. Enquanto isso, Silas Luckman cruzava o território como uma sombra. Ele não tinha pressa. A justiça na fronteira é como o crescimento de um carvalho, lenta, mas impossível de deter. Ele trabalhou em minas distantes, caçou recompensas apenas para manter o cano do revólver aquecido e aprendeu o valor do silêncio absoluto. Ele se tornou uma lenda sussurrada ao redor das fogueiras, o justiceiro de Black Rock, um homem que aparecia onde a lei falhava e desaparecia antes que o sol nascesse. Ele não buscava glória. Ele buscava o momento exato em que o passado e o presente colidiriam. Ele sabia que Stark estava em Cedars River. Ele sabia de cada passo, de cada propriedade, de cada medo de seu antigo irmão. Ele esperou até que Stark estivesse no auge de sua arrogância. Porque a queda, meu amigo, precisa ser longa para que o impacto seja justo. Você já se perguntou por que os homens buscam tanto a riqueza se ela só serve para construir muros mais altos entre eles e a paz? Stark tinha tudo, mas não tinha sossego. E então, em uma tarde de calor sufocante, quando o ar parecia feito de chumbo derretido, Silas Luckman entrou em Cedars River. Ele não veio galopando, anunciando sua chegada com tiros para o alto. Ele veio a pé, levando seu cavalo pela rédea, coberto pela poeira de 1000 milhas. O som de suas esporas no assoalho de madeira da rua principal soava como um metrônomo do destino. Tic, tac. A morte chegou. As pessoas se afastaram. Havia algo na aura daquele homem, algo que cheirava a terra de cemitério e honra antiga. Ele parou diante do salão de Stark e apenas esperou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. O vento parou. O mundo parou. Lá dentro, Stark sentiu o ar sumir. Ele olhou pela janela e viu a silhueta que assombrava seus pesadelos. Não era um fantasma. Era pior. Era a lembrança viva de sua própria covardia. Ele chamou seus homens, gritando ordens com uma voz que tremia como uma folha seca. 3 capangas saíram, armados até os dentes, prontos para despachar o forasteiro. Silas não desembainhou. Ele apenas olhou para eles. Meu assunto é com o homem que construiu este lugar com o ouro de um morto, disse ele, sua voz soando como o atrito de 2 pedras fundamentais. Os capangas hesitaram. Há momentos em que o dinheiro não é suficiente para encarar os olhos de um homem que já esteve no inferno e voltou para contar a história. Um a um, eles baixaram as armas e se retiraram. A justiça não aceita intermediários. Stark foi forçado a sair. Ele caminhou até o centro da rua, o sol batendo forte em seu terno caro, contrastando com os trapos poeirentos de Silas. Eles estavam a 10 passos de distância, o mesmo espaço que os separava na mina do sol poente. Eu te matei, sussurrou Stark, as lágrimas de terror começando a turvar sua visão. Você matou o homem que te amava como um irmão, Montgomery, respondeu Silas, a mão pairando sobre o cabo de osso de seu revólver. Mas o que ficou para trás? Isso você não pode matar. O diálogo foi curto, mas carregado com o peso de uma vida inteira de arrependimentos. Stark sabia que não venceria. Sua mão era rápida, mas seu coração era pesado pela culpa. Silas era a mão do destino.
O saque foi tão rápido que a maioria dos presentes só viu o brilho do metal. 2 tiros ecoaram quase como um só. Mas enquanto a bala de Stark atingiu apenas a poeira aos pés de Silas, o disparo de Luckman foi cirúrgico. Não no coração, não na cabeça. Ele atingiu o ombro de Stark, derrubando-o e desarmando-o. Silas caminhou lentamente até o homem caído, que gemia de dor e pavor. O povo de Cedars River assistia, paralisado. Silas olhou para Stark, não com ódio, mas com uma melancolia profunda. Ele sacou um pequeno saco de couro de dentro do casaco. Eram as mesmas pepitas de ouro daquele dia maldito. Ele as jogou sobre o corpo de Stark. Fique com o seu ouro, Montgomery. Ele nunca valeu o preço que você pagou. A justiça foi feita, mas não da forma que os homens esperavam. Silas Luckman não se tornou o novo dono de Cedars River. Ele não buscou o perdão de Stark, nem ofereceu o seu. Ele simplesmente montou em seu cavalo e partiu, deixando o traidor vivo para enfrentar a pior de todas as punições, a ruína total e o julgamento daqueles que antes o temiam. Stark perdeu tudo naquela tarde. Suas terras foram confiscadas, seu império desmoronou, e ele terminou seus dias como um mendigo bêbado, contando histórias de um fantasma que o visitou em plena luz do dia. Silas Luckman desapareceu nas sombras das montanhas da superstição. Dizem que ele ainda cavalga por aí, um guardião silencioso da fronteira, lembrando a todos que o ouro brilha. Mas a honra é a única coisa que ilumina o caminho na escuridão. O fogo está baixando, meu amigo. As cinzas agora cobrem as brasas, assim como a poeira cobriu a história de Silas e Montgomery. O que aprendemos hoje? Que no Velho Oeste, a justiça pode demorar o tempo de uma vida, mas ela sempre encontra o caminho de casa. A traição é uma dívida que o tempo cobra com juros de sangue. Não saia por aí pensando que o passado ficou enterrado. Ele está apenas esperando o momento certo de bater à sua porta. Se você sentiu o calor dessa fogueira e o peso dessa história, não vá embora sem deixar sua marca. Curta, compartilhe e se inscreva, para que o Faroeste Contado continue trazendo as lendas que o tempo tentou apagar. O deserto é vasto e há muitos outros segredos esperando para serem revelados ao redor deste fogo. E agora, olhe para a tela. Há outro vídeo esperando por você, outra jornada por estas terras selvagens. Clique agora e continue sua cavalgada conosco. O Velho Oeste ainda tem muito a dizer.